A velocidade com que a inteligência artificial está evoluindo é simplesmente impressionante, e isso está redesenhando completamente o cenário profissional. Por isso, nesta nossa análise, a gente vai mergulhar de cabeça em 7 profissões de IA que já estão, na verdade, definindo o futuro do trabalho. Pois é, essa é a grande pergunta que está na cabeça de todo mundo, em todos os setores. Porque vamos ser sinceros, a IA não é só mais uma ferramenta. É, na verdade, uma força que transforma tudo, que cria desafios, claro, mas que também abre um leque de oportunidades gigantesco. O que a gente está vendo aqui não é uma modinha passageira, sabe? É uma verdadeira revolução. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. A revolução da IA no trabalho. Vamos entender por que essa é uma mudança tão fundamental na forma como a gente trabalha. E, claro, que tipo de habilidades se tornaram essenciais. E o mais interessante é que essa mudança não é coisa só de empresa de tecnologia, não. Essas novas profissões, essas novas funções, elas estão surgindo em todo lugar. Nos bancos, no varejo, na área da saúde, até no governo. É um fenômeno que atravessa todos os setores mesmo. Muito bem, vamos começar então por aqueles que colocam a mão na massa, sabe? Os profissionais que estão ali na linha de frente construindo e interpretando os sistemas de IA. São eles que, no fim das contas, criam a base para tudo que a gente vê. Essa analogia é ótima, por sinal. Dá para a gente pensar neles como os arquitetos que projetam os prédios inteligentes do futuro e, ao mesmo tempo, os detetives que investigam e encontram padrões que ninguém mais vê no meio de uma montanha de dados. E a primeira dessas profissões-chave é o engenheiro de Machine Learning. Pensa assim, essa é a pessoa que é a peça central da construção. É quem pega toda aquela teoria complexa e transforma em produtos que a gente usa no nosso dia-a-dia, sabe? Tipo o sistema que recomenda o próximo filme para a gente assistir ou os chatbots que ajudam a resolver um problema. O dia-a-dia de quem trabalha com isso é bem técnico, não tem jeito. Envolve mergulhar em quantidades gigantescas de dados, escolher os melhores algoritmos para cada tarefa e, claro, fazer tudo isso funcionar de um jeito estável e que consiga crescer, que aguente o tranco usando ferramentas como o Python e computação em nuvem. Legal. Então, se o engenheiro é quem constrói, o cientista de dados é quem interpreta. O trabalho aqui é outro, é encontrar a história que os números estão contando. É pegar aquele monte de dados confusos e transformar em insights, em informações claras que vão ajudar uma empresa a tomar decisões muito mais inteligentes. No dia-a-dia, isso significa explorar os dados, testar ideias e criar modelos que podem, por exemplo, prever o risco de uma fraude num cartão de crédito. Mas, olha, talvez a parte mais crucial seja saber comunicar tudo isso. Não adianta ter uma descoberta genial se não conseguir explicar para os líderes da empresa porque aquilo é importante. Beleza, agora vamos mudar um pouco o foco e falar do elo humano da tecnologia, porque não adianta nada ter uma IA superpoderosa se ela não for ética, segura e principalmente fácil de usar. É aqui que entram figuras como o especialista em ética de IA, o engenheiro de prompts e o designer de experiências com IA. E esse ponto é fundamental. Sabe aquela história de que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades? Pois é, se aplica perfeitamente aqui. É justamente nesse ponto que entram os profissionais que garantem que a tecnologia vai trabalhar a nosso favor do jeito certo. Então, todo esse grupo tem um objetivo em comum: colocar as pessoas no centro da IA. O especialista em ética, por exemplo, ele está de olho nos riscos de preconceito e discriminação. Já o engenheiro de prompt é quem ensina os assistentes virtuais a conversarem com a gente de um jeito natural. E o designer de experiências? Ele cuida para que usar essa tecnologia seja algo simples, intuitivo e que realmente ajude. E as responsabilidades deles são sem dúvida cruciais. Eles analisam os impactos sociais para evitar problemas, planejam como as interações devem acontecer para serem produtivas e não frustrantes e, claro, ajudam a criar as regras do jogo, as diretrizes, para que a tecnologia seja usada para o bem. Ok, então a gente já viu quem constrói a IA e quem garante que ela tenha um toque humano. Agora falta uma parte importante. Quem gerencia tudo isso? Quem protege todo esse ecossistema de possíveis ameaças? Aqui entram os papéis de gerenciamento e de proteção. São as pessoas que garantem que os projetos de IA saiam do papel e sejam entregues do jeito certo, e também que os sistemas fiquem seguros contra ataques ou qualquer tipo de uso indevido. E aqui a gente tem duas funções que são vitais e que andam de mãos dadas. De um lado, o gestor de projetos de IA. Pensa nele como um maestro, que orquestra todo o processo para que soluções super complexas fiquem prontas no prazo e dentro do custo.
Do outro lado, igualmente importante, temos o analista de segurança de IA, que é como o guardião desses sistemas, protegendo contra ataques e manipulações. Então, o foco do gestor é supervisionar o projeto de ponta a ponta, desde a primeira ideia até o lançamento. Já o analista de segurança está de olho nas ameaças, monitorando ataques que são específicos para algoritmos de IA. E os dois, juntos, precisam garantir que tudo esteja de acordo com as leis de proteção de dados, como a nossa LGPD aqui no Brasil, que é algo super crítico para qualquer empresa hoje. Certo, vimos todas essas profissões incríveis. A pergunta que fica é: como alguém pode se preparar para esse futuro? O que fazer para entrar nesse campo? Vamos ver agora alguns passos bem práticos. A mensagem central aqui é uma palavra: equilíbrio. Sabe, não adianta ser um gênio da programação, um as de código, se não souber se comunicar, aprender coisas novas o tempo todo e trabalhar bem em equipa. As duas coisas são igualmente essenciais. O sucesso nesse campo, no fim das contas, se resume a isso: um equilíbrio perfeito. De um lado, as habilidades técnicas, saber programar em Python, entender de estatística, análise de dados. Do outro, as habilidades comportamentais, se comunicar bem, ter vontade de aprender sempre e saber colaborar. A combinação disso tudo é o que realmente abre as portas. E para quem quer começar, aqui fica um roteiro bem prático. Primeiro, fazer cursos, especializações para construir uma base sólida. Depois, colocar a mão na massa desenvolvendo projetos pessoais para ter o que mostrar, para criar um portfólio. É super importante também participar de comunidades de tecnologia, se conectar com pessoas e, por que não, contribuir com projetos de código aberto. São passos bem concretos para começar e evoluir nessa jornada. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Todas essas novas profissões são, na verdade, só o começo. Elas mostram que o futuro do trabalho não é uma batalha de humanos contra máquinas. Pelo contrário, é sobre como a gente pode colaborar de formas cada vez mais inteligentes e sofisticadas. A grande questão é: qual será o próximo capítulo dessa parceria?